Dentro das majestosas profundezas do Grand Canyon, uma descoberta surpreendente abalou a comunidade científica. Algo emergiu das camadas antigas de rocha e sedimento, algo que desafia nossa compreensão do mundo natural. O que poderia ser? Como essa revelação desafia nosso conhecimento e teorias existentes? Acompanhe-nos em uma jornada emocionante enquanto desvendamos o que está escondido sob a superfície de uma das maiores maravilhas da natureza. Situado nas paisagens pitorescas do norte do Arizona, este não é apenas um buraco comum no chão. É uma garganta profunda e fascinante que se estende por incríveis 430 quilômetros de comprimento e 29 quilômetros de largura. Imagine-se em pé na borda, contemplando a vastidão diante de você, sentindo a magnitude desse monumental trabalho da natureza. O Grand Canyon possui uma história impressionante que abrange mais de 6 milhões de anos. Isso mesmo. Essa maravilha tem evoluído por mais tempo do que podemos compreender. É um testemunho vivo do poder da atividade geológica e da força implacável do poderoso Rio Colorado ao longo de incontáveis eras. Camada após camada de rocha foi esculpida e talhada, revelando segredos antigos e expondo algumas das rochas mais antigas da Terra. Mas não se trata apenas das rochas, meus amigos. O Grand Canyon é um tesouro de maravilhas arqueológicas que o transportará de volta no tempo. Pise na trilha do tempo, uma jornada cativante que revela a história geológica desse magnífico canyon. No entanto, o Grand Canyon não é apenas uma maravilha geológica e arqueológica. Também tem sido lar de seres humanos por milhares de anos. Imagine as histórias que ecoam em suas paredes antigas. Evidências de seres humanos pré-históricos remontam a 12 mil anos, com artefatos como pontas de lanças de pedra e delicadas figuras entrelaçadas de galhos revelando vislumbres de suas vidas ao longo dos séculos. O Grand Canyon tem sido um santuário para várias tribos nativas americanas, incluindo os ancestrais dos povos Pueblo, Paiute, Navajo, Zuni e Hopi. Sua rica herança cultural está entrelaçada no próprio tecido deste lugar sagrado. Uma tribo em particular está profundamente ligada ao Canyon, os Havasupai. Eles o consideram sua casa ancestral há mais de 800 anos e continuam a prosperar em meio ao seu esplendor até os dias de hoje. O Grand Canyon recebe visitantes de todas as origens, convidando-os a testemunhar sua majestosa beleza. As piscinas cerúleas e as impressionantes rochas vermelhas de Havasu Falls atraem mais de 20 mil visitantes por ano, proporcionando um vislumbre da cultura vibrante e do espírito resiliente do povo Havasupai. É onde histórias antigas se encontram com aventuras modernas, onde a magnificência da natureza assume o centro do palco. Falando em histórias antigas, vamos começar com a descoberta de Kincaid em 1909. Tudo começou em 1909, quando G.E. Kincaid, um destemido residente de Lewiston, Idaho, embarcou em uma jornada solitária pelo poderoso Rio Colorado. Armado com sua confiável câmera, ele partiu para capturar a beleza impressionante dos cânions e das vistas panorâmicas que o aguardavam. Mal sabia ele que sua viagem levaria a uma descoberta arqueológica surpreendente que capturaria a imaginação de inúmeros aventureiros. À medida que Kincaid avançava mais fundo no coração do Grand Canyon, ele se deparou com uma caverna tão escondida e inacessível que parecia um segredo bem guardado. Localizada a 430 metros abaixo da parede íngreme do canyon, essa caverna prometia maravilhas inimagináveis. No entanto, era proibido para visitantes, protegido por penalidades rigorosas para quem ousasse invadir esse local. Os cientistas que estudavam a caverna queriam preservar seus tesouros arqueológicos sem a interferência de caçadores de relíquias ou curiosos intrometidos. Com determinação implacável e contra todas as probabilidades, Kincaid alcançou essa maravilha escondida. As manchas sedimentares na parede leste chamaram sua atenção, atraindo-o para a entrada. Marcas de cinzel nas paredes da caverna intensificaram sua curiosidade, instigando-o a entrar. O que ele encontrou nas profundezas cavernosas o deixou maravilhado. O tubo principal da caverna tinha impressionantes 4 metros de largura, estreitando-se para 3 metros à medida que avançava mais fundo. Ramificando-se do corredor principal, havia corredores laterais que levavam a câmaras semelhantes às salas de estar modernas.
Imagine-se em um espaço que abrigava pessoas antigas, com paredes adornadas com portas em forma de oval e aberturas circulares para ventilação. As salas foram meticulosamente projetadas com paredes de 1 metro de espessura, com tetos se encontrando no centro. Mas a verdadeira maravilha estava no salão transversal, um corredor a centenas de metros da entrada. Sentado em posição de lótus, havia um ídolo ou deidade do povo. O ídolo lembrava o Buda e segurava flores de lótus ou lírios em cada mão. Especialistas ficaram intrigados com o simbolismo religioso por trás dessa escultura, especulando que poderia refletir as práticas de adoração dos antigos tibetanos. O ídolo estava cercado por imagens menores, algumas esquisitamente belas, enquanto outras possuíam formas torcidas, possivelmente representando a eterna luta entre o bem e o mal. Para aumentar a atmosfera enigmática, havia 2 grandes cactos com membros salientes ao lado do deus. Todas essas esculturas foram cuidadosamente trabalhadas em uma rocha dura semelhante ao mármore, mostrando as habilidades notáveis da civilização perdida há muito tempo. Avançando ainda mais nas profundezas da caverna, Kincaid descobriu ferramentas de cobre e um banco cercando um espaço de trabalho. Os habitantes antigos conheciam a técnica de endurecer o cobre, uma técnica perdida no tempo. Materiais como carvão e escória indicavam que esses seres enigmáticos estavam envolvidos na fundição de minérios. No entanto, a localização exata e os métodos que empregavam permaneciam um mistério. Kincaid especulou que as pessoas das cavernas eram uma civilização avançada, possivelmente ancestrais dos habitantes de penhascos encontrados nas áreas circundantes. Sua cultura vibrante e próspera desapareceu há muito tempo da face da Terra, deixando para trás fragmentos tentadores de sua existência. Enquanto exploram essa câmara fascinante, adornada com símbolos hieroglíficos antigos semelhantes a OS encontrados no Egito, eles tropeçam em uma descoberta surpreendente. A mais intrigante descoberta está dentro da cidadela. Múmias de proporções imensas. Nenhuma dessas múmias mede menos de 9 pés, envoltas em linho escuro que esconde seus segredos. Só podemos imaginar quais histórias elas guardam. À medida que escavam mais profundamente nos mistérios dessa cidade subterrânea, eles descobrem uma surpreendente mistura de culturas. Cerâmicas e instrumentos carregam sinais de origens de terras distantes, criando um quadro de diversidade raramente visto em descobertas arqueológicas. Essa descoberta tem uma importância sem precedentes, desafiando nossa compreensão do mundo antigo e sua interconexão. No entanto, há uma câmara que permanece elusiva, uma cripta cerimonial. Acredita-se que seja a peça final do quebra-cabeça. Localizada no final da sala grande onde as outras múmias foram encontradas, ela guarda segredos ainda não revelados. A atmosfera é envolta em escuridão, com um cheiro sinistro que arrepiaria qualquer pessoa. Especulações correm soltas, sugerindo a presença de cobras venenosas ou os remanescentes de produtos químicos antigos. A verdade permanece oculta, provocando um desejo insaciável de alcançá-la. Mas aqui está onde a trama se complica. Essa área, chamada de egípcios e hindus, é de acesso proibido, estritamente proibido. Mesmo o pessoal do parque e os caminhantes são impedidos de adentrar nessa extensão enigmática. Isso levanta questões que imploram por respostas. O que está por trás desse véu de segredo? Alguns afirmam que soldados armados com rifles guardam a entrada dia e noite, alimentando teorias conspiratórias sobre uma classe dominante oculta. Outros propõem que a cidade subterrânea agora serve como um museu, exibindo os remanescentes sombrios de uma era esquecida. Mas e se houver provas de que os antigos egípcios estiveram na América antes de Colombo? Parece loucura, não é mesmo? Mas siga essa linha de pensamento até o fim e então decida. Svetla Balabanova fez uma descoberta surpreendente enquanto examinava múmias egípcias com mais de 3.000 anos. Adivinhe o que ela encontrou? Cocaína e tabaco. Espere um segundo, como isso é possível? Naquela época, cocaína e tabaco só eram encontrados nas Américas. A situação se torna ainda mais séria quando a doutora Balabanova revelou suas descobertas. Ela enfrentou críticas. As pessoas não conseguiam aceitar a ideia de que os antigos egípcios poderiam ter acesso a essas substâncias de uma terra do outro lado do vasto oceano. O ódio e os ataques online chegaram a níveis extremos, culpando a doutora Balabanova de
com ameaças de morte sendo direcionadas a ela. No entanto, a doutora Balabanova não recuou. Sabia que seus testes eram precisos e permaneceu firme em suas convicções. Então, uma pesquisadora proeminente, a doutora Rosalie David, decidiu investigar a controvérsia, conduzindo os mesmos testes da doutora Balabanova. Os resultados da doutora David confirmaram a presença de cocaína e tabaco nas múmias. Dupla confirmação. Essa revelação abalou o mundo da arqueologia. Aqui é onde as coisas tomam um rumo inesperado. O Clube dos Exploradores do Mundo decidiu aprofundar a pesquisa e entrou em contato com o prestigioso Instituto Smithsonian. Eles queriam saber se os registros oficiais apoiavam essas descobertas impressionantes. O que ouviram a seguir os deixou perplexos. Um arqueólogo do Smithsonian negou qualquer envolvimento em escavações relacionadas a artefatos egípcios na América do Norte ou do Sul. Para aumentar o mistério, não há vestígios dos supostos descobridores Kincaid e Jordan estarem conectados ao Smithsonian. É como se tivessem desaparecido no ar. Então, onde isso nos deixa? Por que um museu, especialmente um tão renomado como o Smithsonian, suprimiria informações tão impactantes? As respostas permanecem elusivas, deixando-nos com mais perguntas do que quando começamos. Será que governos e instituições temem a agitação que tais revelações poderiam causar? Será que estão tentando proteger a estabilidade e os fundamentos de nossa sociedade? Será que têm medo de que questionar nossa história nos leve a questionar tudo o que sabemos, desde a ciência até a educação? As ramificações seriam imensas. A ideia de que um novo reino de Atlântida possa existir perto do nosso continente é assustadora. Estaríamos nós perto de entendermos finalmente o início dos tempos? Essas são algumas das perguntas que ainda não temos respostas. Inscreva-se no nosso canal, Curiosa História, e acompanhe-nos em inúmeros mistérios e fatos da história da nossa humanidade. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário sobre esse vídeo. Nos vemos em nossa próxima jornada pelos mistérios da nossa curiosa história.